Olá, pessoal. Bem-vindo para mais um Chá com Prosa, esse nosso encontro semanal de troca de olhar, de saúde, de desenvolvimento humano, de problemáticas humanas. Então, eu estou aqui, né, Marcelo Oliveira, junto com a Vivian e com o Sussumo, e hoje nós vamos falar sobre o perigo dos rótulos, né? Quando a gente fala de rótulo, isso quer dizer um monte de coisa. Que rótulo? O ego, rótulos diagnósticos, né, de diagnósticos psiquiátricos, a minha, como as pessoas me veem, como a minha mãe me vê, acho que todo esse tipo de rótulo, né? E o quanto isso pode ser perigoso e, às vezes, até o quanto eu preciso desses rótulos para poder caminhar no mundo, para me ver, né? Há quem diz que o rótulo ele é extremamente necessário para a desconstrução do rótulo, porque isso me dá uma posição de entendimento de quem eu sou, e para isso, através disso, eu posso desconstruir o meu eu, né? Então, tenho certeza que o encontro de hoje vai ser bem interessante, né? Eu, particularmente, quero tocar em algumas questões sobre com alguns nomes, né? Sou disléxico, sou hiperativo, sou ansioso, sou depressivo, sou trabalhador, sou isso, sou e isso às vezes é muito, muito contraprodutivo quando a gente fala das terapias contextuais. Mas a gente já vai falar um pouco já sobre isso, né? E eu estou curioso para saber o que a Vivian e o que o Sussamo trouxeram, né, para esse tema, né, para a gente conversar aqui. E aí, pessoal, eu acho que esse tema é super interessante, né? Porque a gente fica assim, acho que um primeiro rótulo que a gente tem é quem somos nós, assim, a gente esquece que esse é um rótulo, mas a gente dá esse rótulo de eu, né? O que que compõe esse meu eu? Quando a gente para pensar assim, se a gente olha por diferentes pontos de vista, né? Se eu olho para mim, quem que é a Vivian? Se alguém me pede para apresentar e eu estou num ambiente profissional, então, eu vou falar, talvez, da minha trajetória acadêmica, profissional, eu sou a Vivian psicóloga, instrutora de mindfulness, de compaixão, fiz tal e Mãe, tal coisa. É, se eu estou num grupo de mães, eu sou a mãe do Romeu, né? Se eu estou, sei lá, num grupo de amigos do Marcílio, eu sou a esposa do Marcílio, né? Se minha mãe está falando de mim, é a filha da Lília. Então, é muito interessante esses rótulos, assim. Será que existe um único eu, né? Assim, como que a gente abraça esses rótulos também? É uma coisa que fica passando pela minha cabeça, assim, né? Queria ouvir um pouco de vocês, assim, antes de eu trazer quem é mais você, consciência. Vivian? Então, eu acho, eu não sei definir isso, sabe? Na verdade, eu parei já para pensar isso várias vezes, né? Atualmente, eu acho que eu gosto até de não saber muito como responder, porque eu não me sinto presa a ser determinada pessoa, assim, eu sei. Então, eu represento alguns papéis, né? E eu sou vista de diferentes formas, assim, mas eu não sei se existe um eu, eu sou sempre assim, todas, né? Tem coisas que eu gosto, acho que tem pessoas que eu gosto, tem coisas que eu aprendi, né? Que podem me definir, eu tenho algumas habilidades, mas eu acho que nada disso também sou eu, né? Porque tudo isso já mudou tanto também, se eu paro para pensar, né? Até tudo, né? Todas as habilidades. Tinha coisas que hoje eu faço que eu não sabia fazer antes, né? Então, sei lá, falar um novo idioma. Quando eu tinha 17 anos, eu não falava, né? Então, hoje eu falo, já morei em outras cidades. Então, tudo é tão passageiro que começou a ficar interessante para mim, assim, com as constantes mudanças, perceber isso, né? Que eu não preciso abraçar esse eu, assim. Diga. Vivian, eu vi um programa de comédia ontem, e aí eles fizeram uma brincadeira, né, um quadro onde o cara sequestra o psicólogo dele, coloca um capuz e fala assim: ou você vai me dar uma resposta objetiva, ou eu vou te torturar até você me dar uma resposta objetiva. Larga ou não larga minha esposa? Tipo, sabe, peça as contas do meu trabalho ou não. Mas é muito interessante isso, né? E o Porque quando a gente psicólogo entra, pode falar, essa é a sua expectativa. não é?
Eu acho que você foi ótima nessa resposta de não responder, né? Mas ao mesmo tempo respondendo muito, né? Mas tenho certeza que o Susumu vai sair disso melhor. Quem é você, Susumu? Ouvindo a resposta da Vivian, me veio uma frase que, em alguns círculos mais de campos alternativos, o pessoal não fala quem eu sou, né? Mas fala quem eu estou, né? É engraçado isso, né? Quem eu estou hoje, né? E de fato, de repente, quem eu estou hoje é diferente de quem eu estava ano passado, né? De repente, até com a virada do ano, eu já estou diferente. Eu já sou uma pessoa diferente hoje do que ontem. Então, acho que, sem querer fugir da resposta, né? Vamos ver, quem eu estou ou sou hoje, né? Primeiro, eu sou essa aparência ou essa voz que talvez vocês tenham contato nesse momento, né? Essa é a minha aparência, essa é a minha voz nesse momento. E, de fato, eu tenho minhas origens. Por isso que eu acho que essa pergunta, né? Quem eu sou? A primeira coisa, eu me remeto às minhas origens. De onde eu vim, né? Como eu cheguei até aqui? O que me proporcionou e possibilitou eu estar aqui do jeito que eu estou hoje, né? Acho que isso me construiu. Acho que isso traz um pouquinho a ideia de construção e em processo. E aonde eu quero seguir, né? Para onde eu vou? De onde eu vim, para onde eu vou? Acho que para onde eu quero ir também diz um pouquinho do que eu sou, do que eu estou hoje, né? Mas se a gente não precisar falar de trás nem da frente, posso falar de agora. De agora eu só posso dizer o quê? Que eu sou esse corpo, essa aparência, e compartilho ideias que, na verdade, nesse momento são construídas, às vezes, nesse exato momento que eu falo, né? Acho que essa é a sinceridade. E eu acho que esse é o convite, eu diria, para todos nós da nossa vida, né? Assim, nos percebermos em construção constante e emergente a cada momento, né? E talvez esse seja o perigo do rótulo, né? Parece que o rótulo fixa, né? Você coloca um negócio assim, eu imagino aqueles rótulos de vidro, né? Coloca aquele negócio lá, fixou, aquilo lá é aquilo e não vai ser nada além daquilo que está no rótulo, né? Acho que, às vezes, isso reduz, né? Porque é difícil descrever em palavras alguma coisa em sua inteireza, né? Tem coisas que a gente consegue descrever em palavras, mas tem coisas que as palavras são limitadas para descrever alguma coisa e sua integridade, né? A sua completude. Então, acho que a primeira coisa, e principalmente quando a gente usa palavras, parece que definiu para sempre aquilo, não está em processo. Então, quando a gente fala da gente, e como a gente é algo vivo, em constante construção e transformação, quando a gente coloca alguma coisa fixa, parece que a gente não pode mudar mais. Eu tenho que ser aquilo. E se eu sou diferente daquilo que eu falei antes, ixi, eu estou meio sendo contraditório, então não posso, então eu tenho que voltar e me fixar naquilo, será? Né? De repente tem objetos que não mudam, talvez mudam por se degradar com o tempo, mas um ser humano é tão flexível e de repente vivo mesmo, né? Acho que essa palavra é difícil a gente se fixar ou se limitar a rótulos. Mas mesmo assim, esses rótulos ou nomear tem uma grande função, né? Eu acho que é interessante a gente falar também um pouquinho, eu diria, dos benefícios da gente identificar, nomear, classificar às vezes, né? Então tem dois lados aí nessa brincadeira, né? Dos rótulos. Sabe, eu ouvindo vocês, né,
eu gosto de pegar e falar que eu hoje sou isso, aquilo e aquilo outro. Porque daí eu acho que eu estou Pode sendo um pouco mais responder para a sincero. gente aí quem você é, então, Marcelo, Então, já que você hoje nos eu sou colocou psicólogo essa. clínico. Hoje eu sou uma pessoa de 44 anos. Hoje eu sou uma pessoa que mora em Mogi das Cruzes. Hoje eu sou um profissional do CPM. Hoje eu sou filho do Miguel. E por aí vai. Porque o hoje eu acho que ele é importante, eu acho que esse hoje ele resume um pouco o que vocês trouxeram. Porque tudo pode ser tomado de mim, ou há quem afirma que tudo vai ser tomado de mim. Né? Há quem diz que a vida é um eterno tchau, né? Como a gente já conversou aqui. Então, eu gosto, todo mundo que está um pouco mais familiarizado com leituras de desenvolvimento humano, espiritualidade, etc., já entrou em contato com aquela ideia entre ser e o ter. Né? É bem comum você ver alguns textos falando assim, não seja o ter, seja o ser. Vocês já ouviram isso? Só que, pessoal, né, o ser causa sofrimento demais. Quase todo mundo que está no meu consultório, o problema é do ser. Né? Sou ansioso. Ou eu tinha um trabalho, hoje eu fui aposentado, não sou mais aquela pessoa que eu era antes. Era um problema do querer ser. Ou Ah, confundir o ter com ser, né? então, é que daí a gente faz do ser o ter, porque é o apego. Ah, eu já fui uma pessoa jovem, muito bonita, eu já tive um trabalho e todo mundo gostou de mim. O meu filho faleceu e eu, sabe, o meu eu pai não existe mais. É sempre o ser, o eu. O eu também é fonte de muito sofrimento, tanto quanto o ser. Talvez o estar seja o mais inteligente. Não é nem o ter, não é nem o ser, e se encaminhar para o estar. E talvez se eu chegar no estar, eu posso ir para o fluir, que é o fluir a vida. Quando a gente pega as tradições orientais que falam que todo sofrimento vem do ego, o que é o ego? É o apego à forma. E por que o apego à forma traz sofrimento? Porque foi o que você falou, Sussumo, o mundo está mudando. Então, se eu me apego rigidamente a algo e é fluido, naturalmente a gente vai ter uma tensão aqui que vai causar sofrimento, que é querer se agarrar, se agarrar, se agarrar, e não vai dar, como a Vivian falou. Né? Eu não tenho nada do Marcelo de 7 anos, nem a fisionomia. Nada do Marcelo de 14 anos. Nada do Marcelo de 24 anos. Nada do Marcelo de 34 anos. Não conscientemente, né? Talvez. A aparência é diferente. Se eu tivesse um filho com 24 anos, a carga genética que ele teria seria diferente da que eu tenho hoje, através da epigenética. Eu não penso igual. A minha inserção social é diferente. Ele é o meu contínuo. Mas aí dentro do contínuo eu sou o Big Bang também. Eu sou as estrelas. Né? Então, eu acho que quando a gente respeita essa fluidez do mundo, é mais fácil a gente estar caminhando para a felicidade. Tem uma figura muito interessante. Quando a gente pega o deus Shiva, né, o deus hindu Shiva, ele usa uma cobra no pescoço. Você sabe o que a cobra significa? A cobra significa o ego. Que um dia foi um perigo de vida. E hoje, por ter dominado o ego, ele consegue usar como adorno. Eu acho isso incrível. Usar como adorno é o dançar na minha identidade que eu tenho hoje, sem me apegar a ela. Né? E quando a gente traz aqui esse ponto filosófico do eu, e tem algumas questões muito práticas também, a visão que os nossos pais nos viam e até hoje nos rotulam, ou quando algum profissional da área da saúde pega e fala você é isso, você é aquilo, ou a profecia autocumprida que pega e faz eu acreditar em algo e eu acabo caminhando para isso. Acho que a gente pode falar um pouco sobre cada desses, né, cada um dessas doenças do eu. E o porquê, como você falou, Sussumo, a tipificação é importante. E o porquê eu preciso de um eu para desconstruir o meu eu. Né? Eu acho que aqui a gente tem uma boa estrada para percorrer assim.
que vocês acham de tudo isso? Tem uma coisa, né? Essa importância, assim, também de rotular, né? Ou de categorizar as coisas que o Sussum trouxe. Tem algo também da gente se reconhecer em comparação, né? A gente já falou aqui, não só eu me comparando com outras pessoas, mas tudo aquilo que eu conheço, eu preciso de um ponto de referência, né? Então, eu sempre dou um exemplo, assim, quando eu fui lá para a Colômbia, né? Eu comi algumas frutas lá que eu nunca tinha experimentado antes, né? Porque lá tem uma riqueza, assim, como no Brasil também, né? Então, eu experimentei algumas frutas, sabe quando você fica confuso, assim, com o gosto, assim? Você espera uma coisa e é outro gosto, né? Então, e aí na minha mente eu identifiquei isso, eu ficava tentando buscar alguma coisa que tinha um gosto parecido, então, sei lá, nossa, a aparência é de determinada fruta, mas o gosto é de outra fruta, né? Então, a gente precisa de uma certa estruturação, assim, para se reconhecer, mesmo se reconhecendo nesse estar, né? Porque senão a gente fica meio E o quanto é perdido, assim. perigoso isso, né? Sim. Digamos que você tivesse comido uma pera lá e fosse Uhum. explicar para mim o que é pera, mas se eu não sei o que é pera. Você ia virar para mim e falar assim, sabe maçã? Então, não tem nada a ver, mas Não, né? É maluco isso. super. Por isso que eu acho que entra nesse lugar, né? De no É, fundo, não ser nada, mas a gente eu acho precisa disso, né? ouvindo você, Vivian, eu acho que me traz um ponto, acho que traz um ponto legal aqui para gente. Me vem na cabeça um ponto legal, que é: eu só sei quem eu sou por comparação, né? Na verdade, a comparação ela é uma medida de localização, né? Usada para qualquer coisa. Os planetas, o GPS, né? O GPS só sabe onde você está porque ele vê aonde você não está. Eu só sei que tipo de profissional eu sou por comparação com outros profissionais. Eu só sei se eu sou alto, baixo, claro, escuro, sempre por comparação. Então, o meu eu, ele precisa da comparação para ele pegar e falar de meu, Uhum. né? Eu preciso disso. Só que aí acontece o problema da pera e da maçã. Porque aonde eu não estou não mostra quem eu sou aonde eu estou. Ele é só uma medida de referenciar, é um referencial. Sabe aquelas polêmicas que às vezes tem, tipo, ah, não, a pobreza no Brasil hoje ela não é mais tão pobre quanto antes, mas você mudou a maneira de medir isso, né? Então, eu preciso do referencial, mas ele é falho porque ele usa medidas de não eu. Isso me lembrou até, talvez acho que estudando a própria etimologia, né? Da palavra, do ideograma de si, no chinês, japonês. O ideograma de si mesmo traz um pouco a imagem do nariz. Nariz? O que isso tem a ver, né? Mas a ideia é que o nariz, você consegue ver o seu nariz direito? É alguma coisa que a gente não consegue, a gente mesmo ver muito bem. Mas o nariz está no meio do nosso rosto, né? É alguma coisa que marca muito a gente. Algo que marca tanto a gente, mas que a gente mesmo não consegue ver direito. Né? Assim, tá no meio da nossa cara. Eu estou lembrando disso, acho que meio que essa ideia, né? Porque a gente vê o rosto de uma pessoa, o nariz é muito marcante, né? De cada um. Então a gente se relaciona nesse olhar, né? Mas quando a gente se olha, nossa, agora sim eu estou vendo, olha só como o meu nariz me marca, marca quem eu sou. Agora eu consigo ver e se relacionar aqui na tela. Olha só, a minha aparência é essa, a aparência do outro é essa, né? Era só um Muito exemplo objetivo, interessante. assim, lembrei desse nariz. E é bem isso, né? Ao olhar o nariz do outro, eu não consigo ter uma noção real do meu nariz, mas é uma referencial.
né? E esse referencial cria uma certa identificação, né? Agora, se a gente fosse falar, pessoal, quais os perigos, O meu então, do nariz eu é bem estático? grande, eu achei. Você é meio Depois narigudo, vocês podem comentar aqui, gente, o que vocês acham do nariz do Sussu. né? Brincadeira. Do meu não precisa, não. Mas assim, né, pessoal? Qual é o perigo do eu estático? Ou do eu acreditar ou me pegar no meu eu, né? Eu tenho uma história que eu acho muito interessante, que eu conto ela de tempos em tempos. Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu lembro que eu estava voltando de um Réveillon de, de Florianópolis ou Garopaba, né, em Santa Catarina. E aí um amigo meu estava dirigindo, e quando chega ali em Curitiba, né, caminho de São Paulo, já era final da tarde, assim, começou a garoar, e ele vira para mim e fala assim, Marcelo, dirige um pouco, né? Tá bom, ele está cansado, naquele trânsito pós-Réveillon. E aí, a hora que eu vou dirigir, eu vejo o para-brisa todo encebado. Sabe quando está caindo só aquelas garoazinhas, e aí o para-brisa vai tentar limpar, né? O limpador de para-brisa vai tentar limpar e fica mais engordurado, assim, fica tipo, né? Por causa dos insetos que acabaram morrendo na colisão com o para-brisa. E eu falei, cara, a gente precisa parar e lavar isso aqui, né? Daí ele falou, tá bom. Eu, próximo posto, eu parei, lavei, passei, comprei aquele produto que faz com que não embace ainda, né? Era um golzinho velho, daquele, sabe, bolinha antigo, assim, sabe, tipo. E aí, quando a gente volta para o carro, e aí a noite já caindo um pouco mais, ele olha e fala assim: Nossa, Marcelo, realmente estava sujo. Eu achei que era porque eu precisava trocar os meus óculos. Então, olha que interessante, né? Esse é um amigo meu que, desde muito novo, ele não era uma pessoa que enxergava bem. A gente fazia piada com ele, porque, tipo, ele era daquele que olhava de longe assim para ver se tentava enxergar, sabe? Então, a ideia de eu não enxergo bem, tirando a possibilidade dele ver a realidade externa, né? Eu enxergo bem até hoje. Não escuto bem, mas eu enxergo bem, né? Então, quando eu olhei ali, isso me ajudou a ver o real. Mas como ele tem a ideia, eu sou meio cego, impediu ele de enxergar a realidade. E muitas vezes o rótulo, eu sou uma pessoa muito nervosa, ou eu sou uma pessoa muito reativa, ou pior ainda, eu sou uma pessoa azarada, nada dá certo na minha vida, as pessoas não gostam de mim, faz com que eu veja exatamente o mundo do jeito que eu me enxergo, né? E isso pode ser colocado um rótulo da gente com a gente mesmo, ou a gente acreditar nos rótulos que são colocados em nós, né? Ou um médico põe, ou os pais colocaram, ou os amigos colocaram, ou uma condição, ou a própria Ellen Langer, né, aquela psicóloga de Harvard, ela fala que a gente fica velho quando a gente começa a ficar com a ideia de que conforme eu ficar velho eu vou deixar de fazer algumas coisas. É a hora que a gente começa realmente a envelhecer, perder a força, perder a visão, ou seja, a minha ideia de velhice, ela é muito mais danosa para o meu envelhecer do que a velhice em si. Tem pesquisas incríveis sobre isso, né? Diga. Ô, Marcelo, falando sobre essa questão dos rótulos, né, que você está falando, contou essa história desse amigo, né, que era um rótulo negativo, né, não enxergo bem e tal, e isso impede ele de ver que realmente o negócio estava sujo ali, não era a visão dele que estava ruim. Mas também tem rótulos positivos, assim, né, que eu acho que também nos aprisionam às vezes, assim, porque eu acho que o Sussumo mencionou mais no começo, assim, às vezes seu pai ou sua mãe fala alguma coisa de você e é uma qualidade que as pessoas sempre ressaltam em você, né? E eu vejo também o sofrimento que isso causa, assim, quando a pessoa não consegue cumprir aquela ideia que ela ou os outros fazem de si, mesmo sendo uma coisa boa, né? Então, por exemplo, eu tive uma paciente, né, que ela tinha já feito uma série de terapias, né, das terapias alternativas, é super engajada, assim, no autodesenvolvimento, né, e aí ela passou por um processo de depressão, foi quando ela chegou, e, e aí no fundo da mente dela estava assim, né, como assim eu estou passando por isso, né, estou sempre me desenvolvendo, eu deveria ser capaz de lidar com isso, né, então, assim,
é uma coisa que também é muito cruel com a gente mesmo, né? Porque é como se fosse sua culpa, assim, ou você se torna obediente a ter que se comportar daquela forma sem perceber também, né? Mas você sabe que isso começa bem antes, né? Tem algumas pesquisas que mostram, né, Vivian, o impacto de como você elogia seus filhos. Você não deveria elogiar a conquista, você deveria elogiar o esforço. Porque é um grande desfavor você chegar para os seus filhos e falar assim: nossa, você é muito bom em matemática. Nossa, você é melhor do que as pessoas. Você é muito acima da média. Porque como ninguém consegue ser bom o tempo todo, a criança ela começa a ter uma relação com a vida muito rígida. Ela vai procurar só aquilo que ela é boa e se esconder daquilo que não é boa, então ela nunca vai atingir todo o seu potencial. E quando ela entrar em contato com a frustração, ela acaba ficando, ou ela usa agressividade, ou ela começa a ter um comportamento embotado. Né? Esse é o grande problema da autoestima, né? Exatamente. Porque a autoestima é isso, é em comparação a alguma coisa, né? E nunca vai dar para você manter tudo do jeito que você espera manter. Então, para quem tem filho aí, tente parar de chamar ele de campeão, sabe? Tipo assim, se for de uma maneira carinhosa e não necessariamente porque ele foi, sabe, elogie o esforço. Tem muitas pesquisas mostrando isso, que é muito mais fácil a criança atingir todo o seu potencial quando ela se vê capaz de enfrentar a adversidade, né? Então, aqui, acho que isso é algo bem importante. Na verdade, eu acho que ser pai ou mãe devia vir com uma pequena cartilha, né, com alguns ensinamentos. Quem dera, né? Não, mas devia. Né? Por exemplo, reforço intermitente. Quem faria? Deus, Marcelo? Não, eu posso fazer, eu não vou chegar no nível de fazer uma tão boa assim, mas tem algumas coisas bacanas. Poxa, reforço intermitente, tem que aprender reforço intermitente, Vivi. A gente precisa de um encontro para um dia tocar sobre reforço intermitente, mas pode salvar um pai isso. Né? Uma hora a gente fala sobre isso. O pessoal vai ficar super curioso sobre o que é reforço intermitente. Joga no Google aí, que hoje não é esse tema. Mas vamos voltar para cá, né, pessoal, para o nosso dos problemas do rótulo. Né? Então, a ideia, mesmo que positiva, é perigosíssima. E isso entra também no gratiluz. Né? Hoje tem uma fala muito presente, né, dos perigos do ser gratiluz. Né? Que é aquela pessoa que nunca está nervosa, não expressa emoções conflitantes ou tristeza, né? Porque sempre uma fala voltada para tudo está bem, tudo está do jeito que tem que estar, né? Isso causa sofrimento, né? E pode ser até o que gerou essa sua paciente, né, Vivian? É uma ilusão de controle total, assim, né? Porque aí tá tudo nas suas costas. É tão engraçado isso, Vivian, que quando eu comecei a ler, né, eu gosto muito de literatura religiosa, as mais diversas. Aí eu lembro quando eu li lá, sei lá, tinha uns 20 anos, quando eu li A Arte da Felicidade do Dalai Lama, e ele fala que ele ficou triste que a mãe dele morreu. Eu fiquei decepcionado. Eu fiquei decepcionado. A única coisa que o cara faz é meditar desde os 5 anos e ele vai ficar triste quando a mãe morreu? Olha que absurdo. Né? Porque vem daquela ideia ingênua de que tristeza é errado, saudosismo é errado, sentir saudade de alguém é errado, ou ficar triste quando algo aconteceu, né? Então, olha a visão de que o Marcelo, de 20 anos, tinha de uma pessoa muito evoluída espiritualmente. Vou contar algo pessoal, vai. A fala da Vivian me lembrou, né, nesse de elogiar, ou até de se perceber sempre recebendo gratificações, né? Eu sinto que eu lembrei de um ano, eu acho que nem foi um ano, foi 2 anos consecutivos, que eu e o meu irmão, no grupo escoteiro, grupo escoteiro já é algo assim, né? Escoteiro, já é algo meio assim, palavra de escoteiro, né? Assim, é uma coisa. E daí, dentro do já grupo... tem uns carimbinhos para o céu, né? Se você é escoteiro, já é... Pô. Então já é... E daí, dentro do próprio grupo escoteiro, acho que eu e meu irmão, a gente tem uma eleição do melhor escoteiro do ano, assim, dentro do grupo. E é feito pelos chefes e pelos pares, pelos próprios escoteiros. Né? E eu era lobinho. Lobinho é antes do escoteiro, né? Depende da idade.
E eu ganhei de lobinho e meu irmão ganhou de escoteiro, né? Assim, e daí a família, não sei o quê, veio uma carga, assim, né? Mais forte ainda, assim. E a gente acho que ganhou mais de um ano seguido, assim, daí, não sei o quê. E daí é uma eleição feita no grupo inteiro. Nossa Senhora, é algo que eu vivi na minha pele de um esforço de manter isso, né? Pô, esse ano eu ganhei, o outro ano eu vou ter que fazer muito mais, assim, e continuar. Isso, de fato, e até inconsciente, né? Cria uma dinâmica coletiva em volta Você tem que dessa sustentar. dinâmica interna que é uma sofrência só internamente, e isso se torna inconsciente, né? É, assim, muito traiçoeiro E isso. nesse caso, né, Susumu, por uma qualidade boa, né? Você tinha atingido algo. Você sabe Sim. que é uma história que eu também sempre conto, né? Eu sempre estudei em colégio estadual, nunca fui um bom aluno. Na verdade, é muito interessante isso, porque eu tinha algumas características, algumas qualidades, né? Hoje eu consigo entender, tipo, fui o primeiro a ler, fui o primeiro a ver horas em relógio analógico, conseguia ter uma desenvoltura muito grande em algumas áreas, mas em outras eu simplesmente era absurdamente preguiçoso, né? Absurdamente preguiçoso. E cresci com a estigma do tipo de não ser inteligente, mesmo sendo muito inteligente para algumas coisas, né? Mas inteligente mesmo é aquele cara que tira 10 em tudo, em português, em matemática, né? Alguns tipos de inteligência não são valorizadas, principalmente nos anos 80. E aí eu cresço em cima dessa premissa. Sempre tinha alguns professores que me amavam e alguns professores que me odiavam, né? Porque tinha alguns professores que eu despontava muito e algumas matérias que não. E foi muito interessante, né? Porque daí eu pego, faço o meu, eu fiz a minha faculdade de psicologia numa faculdade particular e aí surge o convite para fazer o mestrado, né? Que foi onde eu conheci vocês. O que veio na minha cabeça foi, não, Unifesp, Unifesp é só para quem é muito inteligente. Não, acho que eu preciso estudar um pouco mais antes de ir, sabe? Essa é uma história que eu sempre conto, né? E eu quase desci ali no metrô Santa Cruz, né? A minha vontade era voltar. Tipo, isso aqui não me pertence, porque em Mogi das Cruzes só vai estudar numa federal quem estudou em colégio particular a vida toda, quem vem de uma determinada classe social. E foi ótimo entrar na Unifesp, né? Acho que isso ajudou a quebrar o meu capital cultural quando eu vi que todo mundo é meio burrinho. Sabe? Ninguém era muito inteligente lá. Não para a minha ideia de inteligência, sabe? Depois eu vi que, tipo, todo mundo aqui é limitado, sabe? Né? Mas olha que interessante, e aqui para o pior. É porque você encontrou a gente, né? Não, e vocês estão muito acima da média, pelo menos eu acho isso, né? Com certeza o pessoal lá era bem abaixo da média de vocês. Sei. Ai, Não, ai. mas é verdade, sabe? Eu vi pessoas limitadas de algumas outras maneiras. Outro dia eu estava vendo o Big Bang Theory, né? Que é o cara que tem um QI de 180, mas socialmente é totalmente inapto. A verdade é essa, socialmente é totalmente inapto. Então, elogios, quando criam um eu positivo, causa essa tensão que o Susumu trouxe, mas a minha inserção e a minha visão social, às vezes de maneira negativa, também te impede de crescer. E é dessa rigidez que a gente está falando aqui. E tem E uma isso coisa, serve, né? pode falar. Diga, vai. Não, Pode não, ir. isso serve até para diagnósticos psiquiátricos, né? A tipificação dos transtornos ele é extremamente importante para a ciência, até para a ciência poder entender e estudar e mais. Só que a gente sabe que diagnósticos psiquiátricos são extremamente complexos e polêmicos muitas vezes. E o que eu vejo, sabe, eu tenho um caso muito triste na clínica de uma pessoa que chegou com depressão e ela falou assim, olha, eu estou aqui porque eu estou sendo obrigado. Porque o meu médico ele falou que o que eu tenho é genético e eu vou ter para sempre. Isso é um desfavor. Isso é um desfavor para qualquer ser humano. Essa fala de, sabe? Até porque a depressão era cíclica. Então, você pode ajudar a pessoa a lidar, e tem vários cases de sucesso aqui, todo mundo tem. Agora, quando a pessoa tem essa ideia,
Ele estava indo bem, 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 bem. Quando ela tem uma queda de humor, que é normal, que acontece com qualquer pessoa no mundo, o que vem na cabeça dela? Tá vendo? Eu nunca vou ter jeito. E, infelizmente, esse é um paciente meu que se suicidou. Né? Então, é perigosíssimo isso. Eu vejo algumas pessoas que querem um diagnóstico de TDAH ou dislexia, porque daí eu não preciso me esforçar. Não, a palavra é o contrário. Se você tem dislexia ou se você tem TDAH, você vai ter que se esforçar muito mais. Né? Eu acho incrível o exemplo do Tom Cruise, por exemplo. Ele pede para alguém ler para ele os roteiros, e ele é uma pessoa com habilidades incríveis. Né? E eu acho que aqui mais para frente a gente pode falar da importância da contextualização, né? Desse olhar para o comportamento humano contextualizado, independente se você é isso ou é aquilo. Mas diga, Vini. Não, eu fiquei ainda com a história lá do Sussumo, né, do escoteiro, que às vezes também, assim, a gente não está falando isso também que a gente não possa celebrar, né, o reconhecimento e tal. Acho que isso é super importante, assim, a gente precisa, né, mas é só uma questão de não depender disso, assim, para sua felicidade. Então, Não se isso é obrigar, é a importante, rigidez, né? Uhum. Né? Então, ao elogiar ou mostrar algumas falhas, que você possa mostrar de uma maneira fluida. E isso é o que acontece quando você elogia o esforço de uma criança. E tem É fluido. do outro lado, né? Por exemplo, tinha uma paciente minha que uma coisa é esse poder celebrar e a outra é também você se sentir responsável, né? Então ela era professora de uma universidade federal, né? E aí ela falou assim, ela era vice-diretora lá do departamento. Aí ela falou assim, Vivi, mas eu não quero a diretoria, eu não quero ser, mas eu sei que todo mundo está esperando de mim e tal. Na verdade, eu queria sair para fazer um pós-doc e tal, porque eu não estou querendo isso. Eu falei assim, ué, mas né? Quem, quem está dizendo que você tem que fazer isso? Mas todo mundo espera e tal. E é aquilo, né? Assim, porque as pessoas esperam, às vezes a gente se prende ali. E aí ela chegou na reunião e falou que não iria assumir. E aquilo gera um desconforto, porque as pessoas se acomodam, né, a quem elas acham que você é também. Então, mas e aí, né? É muito comum isso, assim, às vezes alguém não assume, aí a pessoa sente que ela tem que assumir, mas, na verdade, a gente não precisa comprar esses rótulos, né, que as pessoas colocam. Só que isso não está nem disponível, assim, na nossa mente. E é muito difícil, porque isso faz parte de quem eu sou. Né? Uhum. Ao mesmo tempo que eu não posso me colar no que as pessoas falam, mas isso também envolve, muitas vezes, a visão que eu tenho de mim. Isso é muito difícil, né? Por sendo seres sociais. A gente quer aprovação, a gente quer fazer parte, a gente quer ser aceito. Então, né, não é à toa que, quando a gente fala de transcendência do ego, só é o objetivo máximo de algumas tradições religiosas, onde a pessoa fica a vida inteira se esforçando para poder se livrar de alguns grilhões do eu. Acho que tem uma relação aí, né? De fato, né? O que a Vivi falou, assim, não é deixar de celebrar e de reconhecer, mas perceber quando essa dinâmica dentro da pessoa está acontecendo isso, né? O que o Marcelo falou, assim, tá tendo um esforço descomunal para ser querido. Uhum. E parece que só ganhando um prêmio ele vai ser querido. Ele vai pertencer, ele vai ser importante naquele lugar, né? Então, às vezes, quando a gente premia, é muito cuidadoso reconhecer não o prêmio por um êxito, por uma performance, mas pela presença de todos lá, né? Assim. Então, vem Sabe uma... que E é muito delicado, né? Às vezes, essas dinâmicas. o Uhum. nosso São... amigo Vale, né, ele fala uma coisa muito interessante nisso. Ele fala assim: quando alguém te elogiar, receba, mas não vista. Né? Não deixe cair no chão, sabe? Não, receba, mas não vista. O não vista é o quê? Não se aproprie. Porque não dá para a gente se apropriar para algo. Como vocês sabem, né, eu gosto muito de música e comportamento humano de modo geral, a gente vê muito isso no show business, né? A pessoa, ela pega, tem estoura de um sucesso enorme, mas no ano seguinte ela é esquecida porque passa, e isso muitas vezes causa uma dor do eu, né? Uma dor, né, dessa identidade gigantesca, né? Tem um vídeo do Raul Seixas chorando
falando isso. Poxa, o Fantástico não me chama mais, ninguém quer contratar os meus shows. Por quê? É um apego ao que eu fui. Isso é perigosíssimo, porque você não precisa ser o Raul Seixas, né? O que eu fui está acabando, está passando, está mudando. Né? E é interessante, né, quando o Susumu falou, quando você estava falando quem é o Marcelo, né, o Susumu falou, talvez, você falou, não tem nada do Marcelo lá de trás, o Susumu falou, talvez não conscientemente, né? Isso é uma coisa importante, porque também, sei lá, quando chega um rótulo assim, a gente está falando aqui desses perigos, né? Mas às vezes é a partir do que a pessoa foi sendo construída ou condicionada ao longo da vida, ela nem consegue ver, né? A gente não consegue ver. Cada um de nós, é a história do nariz lá, não consegue ver esses condicionamentos. Então, a gente vai vendo o mundo a partir do que eu fui sendo condicionada a ver, né? Então, e aí a gente vai desenvolvendo uma visão de si, uma visão do mundo, né? Então, é muito importante também olhar e reconhecer o que que me tornou quem eu sou hoje, né? Ou pelo menos me ajudou a ter essas características que eu tenho, porque isso aí que vai nos ajudar não a ficar preso aí, mas a entender um pouco do meu comportamento hoje também. Porque senão, às vezes, pode cair muita crítica, né? Então, se a pessoa, quando ela começa a ver que, nossa, mas eu estou fazendo isso que vocês estão falando aqui, não é sua culpa, assim, né? A maioria das coisas que a gente faz não é nossa culpa, assim, é um condicionamento que a gente foi vivendo, né? E aí, quando eu começo a ver isso, né? Aí eu consigo, talvez, olhar, e não quer dizer que eu vou conseguir mudar. Então, assim, tem vários exemplos, né? Vou dar só um exemplo para ficar mais claro. Então, uma paciente minha querendo ser mais afetuosa com a mãe, né? E a mãe tá na casa dela por um tempo e ela não consegue ter contato físico, não consegue, é muito fria com as pessoas, é muito dura, assim, nos relacionamentos profissionais, né? Aí, quando a gente vai olhar um pouco para a história, é uma pessoa que sempre foi negligenciada ou agredida pela mãe, não fisicamente, mas verbalmente mesmo, e via ela rechaçando a irmã mais nova, então ela teve essa história de vida. Então, assim, e aí ela se achando hoje, né, que as coisas estão mais resolvidas, digamos, ela se achando culpada por não conseguir fazer isso, mas isso foi uma forma que salvou ela, né, ao longo da vida, essa forma de, ela falou, chegou um momento que eu defini que eu não ia me apegar mais às empregadas que trabalhavam na minha casa, porque quando elas iam embora, para mim era um sofrimento terrível. Então, assim, ela foi construída, né, a não se aproximar, porque isso não é seguro, né? Então, esses rótulos, eles vão sendo construídos também. Então, não é tão fácil, né, ir quebrando esses grilhões, assim, como você E falou. muitas vezes isso gera aquilo que a gente chama de profecia autocumprida, né, Vivian? Né? Por exemplo, se eu não me acho capaz, se eu não me acho inteligente, quando surgem algumas oportunidades da vida, eu não aceito, outra pessoa aceita, e quando outra pessoa aceita e ela desponta, só mostra que, na verdade, eu realmente não sou bom e não sou capaz. Né? Então, isso que a psicologia comportamental chama de profecia autocumprida é uma doença do eu, porque eu acabo direcionando a minha vida para aquilo que eu mais temo ou para aquilo que eu não gostaria. Né? Então, não tenho sorte nos relacionamentos. E aí, numa primeira dificuldade que eu tenho no relacionamento, aquilo já gera um temor, uma tensão, um nível de ansiedade mais alto, e às vezes eu acabo rompendo e reforça a ideia de que eu não tenho sorte. Né? Então, a visão do eu, ela é muito perigosa, né? Para o bem e para o mal. Uma visão negativa, uma visão de eu não sou bom, uma visão de nada está certo para mim, mas uma visão também de eu sou bom, eu sou um super artista, eu sou isso, também ela é danosa, porque ela não respeita o contínuo da vida, né? A impermanência da vida. Uhum. Né? Acho que integrando um pouquinho as falas, né? Às vezes a gente cria ideais de rótulos que eu gostaria de adquirir. Assim, né? Ou que pela nossa criação e pela cultura eu coloquei na minha cabeça que eu preciso desse rótulo, né? E eu preciso cumprir isso. E daí a gente tem um esforço descomunal para atingir esse ideal, né? Nossa, e daí vem a autocrítica, a autopunição, autocobrança, autoexigência, para adquirir isso. Às vezes os certificados, assim, são isso, né, também. Os status sociais, os bens materiais, né, as relações, tem que ser desse jeito.
E eu preciso cumprir isso. É quase um robozinho cumprindo uma cartela que internamente eu produzi. E daí eu quero todos esses rótulos para mim. E daí, onde está a minha relação com a minha natureza em si? Porque são tantas projeções e ideais que eu quero isso dessa forma, desse jeito, e eu só estou para fora. Eu esqueci da minha singularidade, da minha natureza, das minhas limitações e das minhas qualidades também. Eu esqueço de tudo e só quero cumprir agora. Quero todos esses rótulos de fora. Mas sabe, Susumu, eu acho que não é só o rótulo almejado. O rótulo alcançado, o rótulo que responde quem eu sou, é tão danoso quanto o almejado. Sim, às vezes Né? mais concreto até, né? Exato. Né? O outro, esse almejado ainda tem a esperança, sabe? Que faz o ser humano girar às vezes. Né? Causa angústia, mas aí é um outro tipo de dor. É que o perigo Mas, que eu queria destacar é esse construído artificialmente, sabe? é, mas talvez o querer sustentar o meu rótulo já é o rótulo almejado. É como que eu Isso. quero que as pessoas me veem, sabe? Eu pai, eu filho, eu profissional, eu determinada idade, eu nível de inteligência, eu nível de capital, de conhecimento cultural, eu nível financeiro, né? O sustentar esse eu, ele já é o suficiente para causar dano demais. É o que eu falei lá no começo. Não é necessariamente o ter. O ser é perigosíssimo. Porque eu sou um andante hoje. Mas ser andante não é algo que está no meu campo de poder me manter. Eu ando de carro, eu ando de avião, eu ando na calçada, eu tenho um corpo. O que eu quero dizer é, eu posso ser atropelado, o avião pode cair, alguém pode me atropelar na calçada, ou eu posso ter uma doença, whatever. E aí, o meu eu andante, se todo mundo fosse cadeirante, não haveria a dor emocional de eu não tenho perna. Uma pessoa ela só consegue florescer quando ela acontece um acidente dessa, quando ela larga o eu anterior para o meu eu agora. Isso é muito difícil. Principalmente quando o meu eu agora ele não se enquadra no mundo. Esse é o problema do gênio. Por que muitas pessoas com uma genialidade gigantesca ou elas caem na agressividade ou na droga? Porque é a maneira que eu uso para romper o que o mundo espera de mim e poder ser o meu eu. A droga, ela relaxa alguns grilhões sociais ou a agressividade que manda todo mundo se danar. O gênio, ele não se adequa ao eu normativo. Né? Quando a gente pega a história de Freud, por exemplo, ele teve que brigar com toda a comunidade médica. E isso acontece na pintura, isso acontece na música, isso acontece, sabe, em criação. Vocês sabem o tanto que eu gosto de fazer atividade física, mas eu venho de uma criação onde se falava que esporte é coisa de vagabundo. Então, se no meu coração está atividade física, você entende? Ou eu caio para agressividade ou eu acabo usando drogas para tentar liberar o que está no meu coração. E isso não acontece numa escala só de grandes astros, né? Acontece na escola micro. Eu não sou nenhum desses. Ele trouxe um exemplo. Né? É bem isso. Né? Às vezes, o que está no os rótulos ou o apreço, quando a gente assiste o filme do Elvis Presley, o Elvis Presley teve uma vida miserável, porque ele foi controlado a vida toda e tentando ser uma pessoa boa. Controlar o Elvis, a mãe, o empresário, em cima da ideia de seja um bom moço. Foi em cima da ideia, tanto que no final da carreira dele ele só cantava música gospel. Né? A culpa que isso gera é dificílimo. Então, muitas vezes, né, e com certeza, a droga e a agressividade são duas grandes ferramentas usadas no nosso mundo hoje
para as pessoas, às vezes, tentarem ser fiéis ao que está no coração e não seguir alguns rótulos. E é uma jornada para uma vida, né? Assim, Se você identificar acreditar em reencarnação, Sussumo, isso, né? trabalho. Quantas coisas estão aí na frente para a gente não se dedicar ao coração, né? Ao que está sincero, ao seu natural. Se eu sou autista, quanta coisa vem de que eu não sou capaz, ou que eu sou capaz de outras coisas, né? Como que eu posso me dedicar e me flexibilizar para algumas coisas que eu tenho dificuldade e me reconhecer e me aceitar nas minhas limitações e nas minhas qualidades. Isso é um exemplo, né? Eu tenho dificuldade em algumas coisas. Acho que esse encarar as próprias dificuldades, encarar as próprias qualidades, né? Eu já Isso perguntei para algumas pessoas, sabe, por que você tem que agradar seu pai? E a pessoa regalar o olho e fala assim, porque é meu pai, ele que vai se agradar, sabe? Né? Mas eu acho que a gente pode caminhar nisso que você está falando, sabe, Sussumo? Como cuidar dos rótulos, como caminhar nesse mundo que está em permanência e aonde eu me apego e aonde eu quero ser aceito, porque tudo isso está dentro do problema dos rótulos. O querer ser aceito, ser fiel ao que está no meu coração, o que o mundo fala quem eu sou, o que o mundo diz, o que o mundo espera, né? Tudo isso causa o problema do eu e do ego, né? Então, eu particularmente tenho algumas coisas, né? Eu acho que a primeira coisa que eu falaria básica é trate-se com carinho. Você é um ser aprendente. Isso é primordial para eu me desenvolver, sabe? Porque daí eu consigo aceitar a falha ou não suprir alguns anseios. A outra coisa que eu diria é acredite na neuroplasticidade, sabe? O seu cérebro está pronto para você ser quem você quiser. Você só precisa de repetição. Só que para isso eu preciso do primeiro ponto, que é me ver como ser aprendente, né? E e às vezes fala foda-se mesmo. Foda-se. Foda-se. essa daí é Sabe? Tipo, foda-se. Né? O que vocês acham, pessoal? Eu Como ir fiquei atrás desse pensando, né? meu eu novo? Fiquei pensando assim, que a gente falou bastante de desconstruir esse eu, esses rótulos, essas ideias, né? Mas há muito a ser construído também, né? Assim, porque eu estava falando da culpa, talvez a gente vai dissolver então nessa sopa do que me construiu, né? Então nada é minha culpa, então dane-se, né? Não, não é sobre isso, né? Eu acho que tem muito que a gente pode construir, assim. A gente tem muita responsabilidade sobre a nossa vida. Isso que você falou do pai, né? Ele que se agrade, né? A brincadeira lá do psicólogo, da expectativa. Quem tem a expectativa é responsável por ela, né? Você não pode ser responsável pela expectativa de outra pessoa. Ao mesmo tempo que você é responsável pelo que você quer cultivar na sua vida. Não tem outra pessoa que possa fazer isso, né? Então, quando você olha assim, qual que é a minha intenção? O que eu quero cultivar para minha vida, né? Não para me prender num rótulo, mas há muitas possibilidades, assim, né? Como que eu posso me desenvolver? O que eu quero cultivar, né? O que eu não quero abrir mão, assim, de valores, de princípios mesmo, né? Coisas que você vai se sentir melhor se você for fiel, né? Então, acho que isso é muito importante, assim. E tem uma coisa que eu costumo falar muito, assim, que é de que forma eu posso ser útil para mim mesmo, né? Porque a gente às vezes fica preso em coisas que não são úteis, assim, né? Em culpa, em julgamento, nessas ideias fixas, assim. Então, toda vez que você perguntar, isso que eu estou fazendo é útil para mim, né? Acho que isso é muito importante, assim, porque senão a gente fica preso só no que não dá certo, né? Só nos insucessos, assim. E aí você falou, né, no nosso último episódio, Marcelo, você citou aquele filme lá da Pixar, como é que chama mesmo? Viva a Vida é uma Festa, né? Você falou assim que lá a pessoa só deixa de existir quando ela para de ser lembrada, né? Eu acho que é muito importante, assim, a gente se lembrar disso também, que isso também constitui a nossa identidade, o nosso rótulo, né? Hoje eu tô construindo, eu tô agindo da forma que eu gostaria de ser lembrado, né? O que eu tô deixando para mim, né? O que eu tô deixando para os outros, assim?
se a gente puder escolher talvez um rótulo, né? Qual é o rótulo que eu gostaria de me cultivar, assim, né? Não para ficar preso, mas assim, o que eu gostaria de me desenvolver? Então, eu acho que isso é muito importante. E isso está disponível para qualquer um, a qualquer momento, né? Basta a gente estar consciente, assim. Sabe, eu acho também, né? Eu gosto muito, né? Quem me acompanha e vê sempre, eu falo muito sobre dançar a vida, né? Dançar todos os ritmos da vida, né? Porque isso traz uma leveza, isso traz um, sabe, está chovendo, abre o seu guarda-chuva. Se está sol, passa o protetor solar, né? Então, o querer que as coisas sejam de algumas maneiras, ou nem querer que eu seja do jeito que eu sou, isso causa mais dor, né? Eu quero fazer uma brincadeira com vocês aqui, que às vezes eu faço com alguns alunos, né? Vocês são bonitos ou feios? Eu já sei para onde essa história vai, mas eu sou maravilhosa. Não tem Não vale a visão da mãe ou do Romeu, tô brincando. brincadeira, né? E eu pergunto, né? Pergunto para, né, os meus alunos, vocês são bonitos ou feios? Aí eu falo para eles, para algumas pessoas vocês são provavelmente bonitos, para algumas pessoas vocês são feios. Em alguns lugares do mundo vocês são um exemplo de beleza, né? E de alguns lugares não, né? Então eu posso afirmar que vocês são 100% bonitos e 100% feios. Vocês são inteligentes ou burros? Provavelmente vocês são muito inteligentes para algumas coisas e muito burros para outras, né? Vocês são jovens ou velhos? Perto de uma pessoa de 90 anos, talvez todo mundo que esteja ouvindo isso aqui é novo. Perto de uma criança de 7 anos, talvez todo mundo que esteja ouvindo isso aqui é velho. Eu brinco até, tipo, você é alfabetizado ou analfabeto? Em português você pode ser alfabetizado, mas em russo você pode ser um analfabeto. O que eu quero dizer com isso é que nós somos tudo. Nós somos tudo. Feios, bonitos, inteligentes, burros, capazes, incapazes. Só que a gente, na nossa relação com a vida, a gente fica procurando só um lado nosso. Só que é o lado, o Instagram, então, mais ainda, sabe? Só que é o lado capaz, o lado inteligente, o lado, né? E a gente foge do lado ruim, do lado que nós também somos, que não é ruim, é um lado real, 100% real. E para você se tornar uma nova pessoa, para você desenvolver novas habilidades, para você crescer, você não precisa do seu eu forte. Você precisa ser extremamente amigo do seu eu vulnerável, do seu eu fraco. Um exemplo que eu dou para isso é, se você não sabe dançar, e se você for numa aula de dança de salão, você não entra com o seu eu capaz, o seu eu inteligente, o seu eu todo mundo gosta. Você entra com o eu vergonha, com o eu 2 pés esquerdo, com o eu encabulado. Se você quiser entrar com outro eu, você vai causar um impacto social muito ruim, de arrogância, de nervosismo. Se você consegue dançar com o meu eu fraco, é mais fácil de eu virar um grande dançarino. Né? Por quê? Para eu atingir novos lugares e crescer como pessoa, eu tenho que partir da ignorância, e não do que eu já sei. Né? Então, talvez, dentro desse dançar a vida, é acolher tudo aquilo que eu sou. E eu sou, para algumas pessoas, uma coisa, eu sou, para algumas outras pessoas, outra coisa. Isso também sou eu. Né? Algumas pessoas me acham inteligente, outras me acham burro. Tenho certeza que os dois estão certos. Tenho certeza disso. Me lembrou, Marcelo, duas perguntas, né, que foram interessantes. E assim, uma é assim, o quanto você se esforça para você se tornar aquilo que você deseja ser? Talvez isso seja bom, ou nem tanto. Mas o quanto você se permite viver e ser aquilo que você é, aquilo que você se apresenta nesse momento. Então, acho que é uma dança, exatamente como o Marcelo falou, dessas duas questões, assim, né? E lembrando de que rotular, nomear, identificar, tem uma função muito grande de reconhecer, de tomar consciência, às vezes. Mas tomar cuidado para a gente não se reduzir a só isso. Né? Acho que reconhecer e se apropriar, não se fixar e caminhar, e se construir, de se reconhecer em construção sempre. Né?
Eu acho lindo que tem um filósofo indiano que ele diz, né? O amor diz eu sou tudo. A razão diz eu não sou nada. E entre os dois a minha vida flui, né? E que mostra isso. É um apegar sem se apegar. Ou como diz o Deus Shiva, eu posso usar o meu ego como adorno. Como adorno. Como um enfeite, né? Porque, assim, eu hoje sou esse aqui. Amanhã não sei. Muito bom. Acho que é isso, né, pessoal? É... Bom, então, se você gostou desse vídeo, curte aí, se inscreve, se puder, compartilhe. Talvez o seu ato e a sua ação de compartilhar pode levar isso para alguém e que pode ser ajudado com esse conteúdo, né? Eu acho que a principal função do Chá com Prosa e da gente que já trabalha junto há mais de 10 anos é tentar ajudar, né? Isso faz parte da nossa ação, faz parte do nosso trabalho. E às vezes ao compartilhar ou colocar nas suas redes sociais, talvez você esteja fazendo com que isso chegue no ouvido de alguém que possa ser beneficiado, né, com esse conteúdo. Então, se você assistiu até agora, obrigado, né? É uma grande honra ter você aí e até o próximo Chá com Prosa, pessoal. Valeu. Comenta aí Até, o que fez pessoal. sentido, o que não faz, né? Ou quem é Contribua. você, né? Ou se você é bonito ou feio, sei lá. Qual que é o rótulo que você mais se coloca ou que se colocam em você e que você se fixa mais ou que tá querendo se livrar, né? Deixar para trás. Bom início para todos aí. Até. Beleza, pessoal. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Até. Tchau, tchau.